Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ZNCast. Estamos muito felizes com o que vai acontecer nesse episódio. Quando eu crescia, minha mãe sempre me dizia dois ditos muito populares. Ela falava assim: Heloísa, dize-me com que andas, quem te direi quem és. E o outro, que é muito mais pesado, dizia assim: quem anda com porco, com farelo come. Será que essas coisas são verdade? Hoje a gente vai falar sobre associações. Então vai se acomodando, pega papel e caneta, porque muita coisa importante vai ser compartilhada com você. E, como de praxe, lembra de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder os nossos episódios. E, eu sempre falo isso, é muito melhor você dar do que você receber. Porque quando você dá, você está plantando sementes, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E com certeza vai haver colheita. Então, compartilha com todo mundo, porque esse episódio vai ser sobrenatural. A gente está com uma convidada super especial. No último episódio, a gente esteve com o marido dela. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas conversas com Débora Prando. Débora, seja muito bem-vinda. Eu vou falar só um pouquinho sobre ela, depois ela vai falar um pouco mais, né? Então, Débora é esposa do pastor Wellington Prando. Ambos são da Igreja Verbo da Vida de Vitória, no Espírito Santo. São responsáveis pelo discipulado, pelos jovens. Ela também é vice-diretora do Rema, secretária da Igreja Verbo da Vida de Vitória e professora do Rema. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar com a gente. Fala um pouquinho sobre você, sobre como você conheceu o Verbo da Vida, como você chegou lá em Vitória. Eu sei que o pastor já compartilhou aqui com a gente, aí você traz novas informações. Rapaz, gente, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Está muito feliz, viu? É uma honra mesmo, de todo o nosso coração. Como você falou, né? A gente é do Espírito Santo, do Verbo da Vida. E assim, a gente conheceu a igreja através do meu irmão, né? Que também era da igreja. E aí a gente teve uma direção de Deus de ir para o Mato Grosso do Sul, através de um convite, né? Do meu esposo também foi a trabalho. E a gente, guiados pelo Espírito, a gente pensou assim, vamos ou não vamos? A gente já tinha aquela coisa do ser guiado, que a gente poderia ficar em Vitória. Mas a gente, não, é hora de ir. Então a gente ajudou, passou lá no início da igreja, então foi um tempo de muito crescimento. E a gente conheceu o Verbo da Vida dessa forma. E depois retornamos para o Espírito Santo, que ele foi transferido novamente para lá. E a gente entende que foi algo de Deus mesmo, assim, a gente está crescendo ali, está podendo contribuir de alguma forma na igreja. Foi maravilhoso, assim, esse tempo. Que bênção. E já entrando um pouco no tema desse episódio, eu queria te perguntar um pouco sobre a associação. O que é isso? Por que a gente tem que se preocupar com isso, com as pessoas que a gente anda? Como é que funciona? Amém. Começar com uma fala do nosso pastor, ele sempre fala assim com a gente, que a associação é como um elevador. Ou ela te leva para cima, ou ela te leva para baixo, né? Assim como o elevador. Então, assim, a palavra também fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você anda com uma pessoa que não é uma boa associação para você, você vai ser corrompido em algum momento. Então, por isso é importante a gente não se associar, diferente de estar na companhia de alguém, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não posso estar em companhia de uma pessoa que anda com práticas erradas. Não, na companhia em algum momento você pode estar, porque às vezes aquela pessoa vai querer se chegar a você para crescer. Verdade. E você não vai excluir aquela pessoa. A gente não faz acepção de pessoas, a gente não pode excluir, a gente tem que amar aquelas pessoas com amor do tipo de Deus. Mas a gente não vai se associar com aquela pessoa, se associar com as atitudes, com as ideias, com os pensamentos dela. Né? Muito bom, caminhar junto. Isso aí. E era exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque algumas pessoas, a gente às vezes precisa ter esse filtro, né? E eu queria entrar nessa pergunta, por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre associações, as pessoas olham assim, mas Jesus andava com publicanos, pecadores. Sim, sim. Ele sentava na mesa com todo mundo, ele sentava na mesa com aquelas pessoas que ninguém queria. E, do contrário, quem rejeitava eles era aqueles com quem supostamente ele deveria se associar, que eram os cristãos, os fariseus da época, né? E aí eu queria perguntar, na verdade, Débora, como que a gente pode ser sábio e equilibrado nisso? Porque, como você mesmo falou, a gente tem que amar as pessoas. Mas amar não significa necessariamente se associar. Então, como que seria, de fato, essa relação com a associação? Então, a associação, se eu me sinto com o Tiago, necessariamente eu estou sendo influenciada por ele. Vamos supor que o Tiago não é crente. Ele é muito crente, mas vamos supor que ele não fosse crente. Né? Então, como que eu posso me equilibrar? Eu posso conviver com todas as pessoas, eu posso tentar ser uma influência, mas não me deixar ser corrompida, né, por outras pessoas. Sim. Esse texto que você falou até, né, do apóstolo Paulo, ele fala assim, já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Aí ele fala assim, não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo.
Então, ele não está falando para a gente não estar perto dessas pessoas. Ele fala, escreva vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, ou seja, ele já ouviu a palavra, ele já conhece a palavra, mas ele é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com essas pessoas, a gente não deve se associar. Entende? Então, assim, para o nosso crescimento, a gente precisa estar associado a essas pessoas que, né, coadunam com os mesmos princípios da palavra. Essas pessoas vão nos fazer avançar no Senhor. O pastor Jorge também fala que você quer ser tubarão, anda com tubarão. Aqui a gente não pode nem falar muito de tubarão, né, gente? Na verdade, tubarão aqui não é uma coisa muito boa, mas vamos falar outra coisa então. Quer ser uma águia? Anda com a águia, não anda com a galinha. Porque a galinha vai viver andando para baixo, ela só pensa pequeno, só pensa coisas ruins. Então você não vai querer andar com galinha, com alguém que pensa assim, só come migalha, só come aquilo que vem à mão dela, não. Você vai querer andar com a águia, aquele que pensa longe, aquele que vê coisas grandes, que vê o futuro. Com essas pessoas a gente tem que se associar e a gente vai avançar. Mas não podemos desconsiderar que todos nós fomos chamados para reconciliação, reconciliar o mundo com Deus. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De não desprezar pessoas que precisam da palavra, porque a gente foi chamado para isso. A gente foi chamado para boas obras, para trazer as pessoas para Cristo. A palavra fala, Jesus fala que ele não era amigo de pecadores. Então, a gente tem que, né, separar isso, porque às vezes as pessoas falam, mas Jesus andava. Não, mas ele não era amigo deles. A palavra fala que os discípulos eram os amigos dele, não os pecadores. A senhora falou algo interessante aqui, que foi a amizade, o nível de amizade. Eu gosto de falar que você pode andar e até deve andar com pessoas que são pecadoras, com pessoas do mundo, porque se você não estiver lá, quem vai ser a luz na vida delas, né? Exatamente. Só que essas pessoas não podem ser do seu círculo íntimo de vulnerabilidade, de crescimento, de confiança. Porque mesmo que seja alguém que você confie, naturalmente falando, ela não vai seguir os mesmos princípios que você. Então, conselhos, então, qualquer tipo de sabedoria, qualquer tipo de influência dela para você, você abrindo espaço no seu coração, você vai receber dela, você vai receber dessa fonte. E como é que você vai receber de duas fontes, né? E o que eu queria te perguntar era em relação a isso. Quando você aceita Jesus, muitas vezes você já está envolvido nesse meio, você já foi para a igreja, já tem isso. Mas muitas vezes não. Muitas vezes você é o primeiro da sua roda de amigos, é o primeiro da sua família. Como fazer essa transição de associação? Porque eu vejo que muita gente fala, cara, eu tento fazer amizade, não consigo, meus amigos são do mundo. Se eu parar de andar com meus amigos, como é que eu vou ficar sozinho? Sim. Queria saber sobre isso. Como fazer essa transição de associação para quem não tem associações boas hoje? Sim. Na verdade, você não vai se afastar completamente dessas pessoas, né? Até porque senão eles vão falar assim, é esse Jesus que você prega? É esse Jesus que não quer me considerar mais? Não, a gente precisa, na verdade, abraçar essas pessoas com o amor do tipo de Deus. Continuar amando, continuar considerando. Só que, naturalmente, aquelas pessoas vão querer se afastar de nós. É verdade. Não é a gente que vai se afastar delas. Assim, né, nesse início, como você disse, né, quando a gente se converte. Por quê? Porque quando ela estiver ali numa rodinha, né, falando de uma coisa que não está na Bíblia, mostrando uma pornografia, mostrando algo que é do mundo, que para eles é ótimo, você não vai coadunar com aquele princípio. Que a palavra fala, né, em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai chegar um momento que sim, você também, se você vê que aquele ambiente é um ambiente assim que está o tempo todo escarnecendo, o tempo todo falando mal, você vai seguir a palavra e você vai falar assim, eu não posso mais sentar nessa roda, porque o nível está muito ruim. Então, sutilmente, você não vai bater neles, falar, impor nada. Não, você vai sutilmente, você vai sair daquela roda. Mas, em regra, aquelas próprias pessoas não vão querer estar com você. É verdade. Porque não tem comunhão entre luz e trevas, né? Então, realmente, uma coisa repele a outra, naturalmente. Ou são transformadas ou se afastam. Isso aí, exatamente. exatamente. Eu acho que, na verdade, esse é um fluxo natural, né? Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. Eu lembro que, na época que eu me converti, eu contei para os meus amigos, eles ficaram assim, principalmente do colégio, né? Estava recém-entrada na faculdade. Eles ficaram, não, mas como assim? A gente não pode mais ser amigo? Eu disse, pode, mas eu não posso mais andar conforme com vocês. E o resultado foi exatamente esse. Por decisão, porque não tem como a gente compartilhar se a gente nem tem os mesmos parâmetros e os mesmos valores. E aqueles que decidiram ficar, eles começaram a preservar aquilo que era importante para mim, como uma expressão de amor. Legal. Então era muito curioso. Às vezes eu saía com as meninas da universidade, ou elas iam fazer algo, e elas diziam assim, esse não é um lugar para você. Eu disse, você está certíssima. Eu estou te falando, você não sei. Então eu acho que, na verdade, esse é um fluxo natural.
Acho que o que importa é que as pessoas elas se sintam amadas. É só que você não expulsar ninguém, né? Isso Eu digo aí. isso. As pessoas elas decidem sair. E é a vida fluindo, né? E Deus nos supre com pessoas. Porque isso que o Tiago falou, às vezes que é um ponto importante. Às vezes a gente chega aqui e a gente fala assim, eu preciso de amigos cristãos. Mas a gente, às vezes, é tímido ou então acha que não encontra espaço na igreja e persevera com aquelas amizades que não são boas para nós, que não carregam os mesmos valores. Mas Deus vem para nos suprir com pessoas, porque a Bíblia diz que ele faz o solitário habitar em família. Exatamente. Então você vai encontrar isso na igreja. Você não precisa recorrer a mais amizade para não se sentir sozinho, né? Isso então aí. Deus honra a nossa fidelidade também nas associações. Uma coisa que, para mim, eu acho que não sei se é a palavra que pega, mas me deixa com cuidado. É como que a gente pode... Eu falei sobre isso, eu estou tentando pensar em como explicar melhor, mas eu falei sobre a gente não excluir pessoas, e esse é um cuidado que eu tenho, né? Então, tem pessoas que eu estou sempre disponível. Cara, não dá para andar com você, mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Isso. Mas como que a gente pode fazer isso do jeito certo? Porque a gente tem esse Ministério da Reconciliação. Então, também tem a ver com a gente permitir que as pessoas acessem a nós. Não Sim. só buscar pessoas, né, que podem... que já são quem nós gostaríamos de ser. Tem a ver com a gente se abrir para a possibilidade de pessoas que talvez não estejam no mesmo nível que a gente, né, chegarem nesse lugar. Então, como que a gente pode fazer isso, né, sem se corromper? Porque eu acho que é uma dificuldade, principalmente dos jovens. Vocês trabalham com jovens, né? E muitas vezes a gente acha que a gente está numa condição de influenciador, mas na verdade a gente está sendo influenciado e a gente nem percebe. Isso aí. Com coisas sutis. Então, como que a gente se blinda para ser uma influência, mas para não ser influenciado por aquilo que pessoas que ainda não são cristãs, né, carregam de errado, carregam de contrário à palavra? Acho que essa é a Sim, pergunta. perfeito. Como você estava falando, né? Primeiramente, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Verdade. É a primeira coisa. Se você não tem uma vida de comunhão com Deus, rapidinho você vai ser influenciado por aquelas pessoas. Então, nós jovens, né? Ler a Bíblia tem que ser algo básico para a gente, né? Assim como para o peixe é nadar, ler a Bíblia é algo básico para o cristão. Então, Anota se aí. a gente não está se alimentando da palavra, a gente sim vai ser influenciado pela primeira coisa que aparecer, pela primeira pessoa que falar algo que você, nossa, aparenta ser bonito, né? Como fruto, aparentava ser bonito. Alguém falou alguma coisa, interessante. Mas se você estiver alicerçado na palavra, firmado na rocha que é Jesus, quando alguém falar alguma coisa, você fala assim, ops, isso eu não concordo, isso não está na palavra. Dependendo de quem for a pessoa, você não precisa falar com ela, porque às vezes ela não vai receber, vai só bater de frente, porque a palavra não é para ser discutida, é para ser vivida. Né? Eita. A gente precisa Muito boa viver essa a palavra frase. e não discutir a palavra. Então, é o amor, né? Até porque a palavra fala mesmo. Como que as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos? Pelo amor com que vos ameis uns aos outros. Não pelo impor a palavra, impor aquilo que você acredita. Então, se você tiver a palavra, você não vai se contaminar. Você vai lá, prega a palavra, dá uma instrução e volta. Agora, se aquela pessoa não quiser receber, faz igual Jesus falou, sacode a poeira e sai daquela terra. Muito bom. Não volta mais para ali. Muito bom. Eu lembro que, eu acho que foi no ano de 2020, quando teve a pandemia, eu estava nesse processo de transição, porque eu me converti em 2019. E quando me converti, eu ainda estava no colégio, ainda tinha aquelas amizades mais por causa do Sim, dia a dia, eu não me claro. afastei de ninguém. Mas em 2020 foi quando eu realmente comecei a aplicar aquilo na minha vida e comecei nas redes sociais a falar um pouco de Cristo. E aí as amizades Foram embora, sumiram. exatamente. Sumiram. E eu lembro que eu tive até um gabinete com o pastor Júnior, que eu falei, pastor, eu estou mexendo muito sozinho. Porque eu sei que é normal as pessoas se afastarem. Algumas ainda estão até hoje acompanhando, foram tocadas e transformadas, o que é uma bênção, mas é a minoria. Mas eu ficava muito em conflito comigo mesmo, porque era pandemia, óbvio, mas às vezes é difícil para as amizades certas se aproximarem de você de uma hora para outra. É, verdade. E eu conversei com ele um pouco, ele me trouxe instruções muito preciosas, que se eu falasse aqui ia ser um podcast inteiro falando, mas essa é a pergunta que eu tenho para você, com a sua experiência. Como eu posso conseguir as amizades certas? Não falo nem conseguir, mas nutrir, me aproximar das pessoas certas. Bom, a gente vê uma árvore se ela é boa pelo quê? Pelos fruto. frutos. Então, se você quer se associar com alguém que é alguém top, vamos dizer assim, observa os frutos daquela árvore. Se ela está dando bons frutos. Né? Às vezes a pessoa está na igreja há 10 anos, mas você olha para a vida dela, a sua está melhor, que você acabou de chegar na igreja. Então, você vai perceber as amizades que você deve estar
pelos frutos que ela está dando. Se ela é uma pessoa que serve a Deus, que está ali na igreja, né, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, é uma boa influência para você. Agora, se ela é uma pessoa que só quer saber dela ou que vive isolada, foge dela. Porque a palavra fala em Provérbios que quem se isola atenta contra a verdadeira sabedoria. E fala assim também, se preocupa, tem uma versão que fala assim, quem se isola se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Forte. Quem está isolado, ele não está pensando em ninguém. Ele só está pensando nele. Ai, tadinho de mim. Ai, eu quero, né? Ele fica só pensando nele. E a gente não foi feito para ser egoísta, para pensar só na gente, mas para boas obras, para ajudar as pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não se isolar. E não procurar pessoas, como você falou, procurar quem? Não procure pessoas que estão isoladas como você. Porque você está chegando, né? Não porque você está de forma errada. Então, não procure esses que estão isolados, porque eles só querem saber deles mesmos, entende? Procure pessoas que estão querendo avançar, querendo ajudar o corpo de Cristo. Estão ali coladas, às vezes, no pastor auxiliar, no pastor presidente. Você vê assim, caramba, aquela pessoa está avançando. Por quê? Porque ela está andando com quem é grande. Se ela está andando com quem é grande e ela já avançou, eu quero andar com ela. Por quê? Só vai te levar para algum lugar que um dia já foi lá. Verdade, isso mesmo. Então, qual é a sua visão para o futuro? O que você quer para o seu futuro? Olha para quem já está lá e pega aquela associação ali, porque ela vai te levar para aquele lugar. Né? A gente pode observar na palavra que Moisés, ele não levou o povo para a terra. Por quê? Porque ele não pisou naquela terra. Mas quem levou? Josué, ele pisou lá. Então, ele consegue te puxar e te levar para aquele lugar. Entende? Então, busque essas associações de pessoas que já chegaram num bom lugar. Essas vão ter capacidade de te levar para lá. Concomitantemente a isso, eu lembro que uma das coisas que o pastor Júnior falou foi assim, não só busca essas pessoas, mas também se torna essa pessoa. Isso Então, aí. se você não tem amizade nenhuma agora, você está chegando na igreja, ou se mudou de igreja, alguma coisa aconteceu, comece a se tornar essa Isso, pessoa. claro. Olhe para o seu relacionamento com Deus e busque se tornar melhor amigo do Espírito Santo. Amém. Porque quando você se torna melhor amigo do Espírito Santo, ele naturalmente vai aproximar pessoas de você. E qual é o princípio básico de fazer qualquer amizade? Ser amigável. Ser Isso, amigável com as isso pessoas. mesmo. Que você seja tímido, dê um sorriso, dê um bom dia. Faça coisas naturais para que as pessoas se aproximem de você. Eu acho que isso ajuda bastante. E aplicar força, né? Então, se você tem eventos dentro da igreja, se você é jovem, se tem cultos jovens, momentos de comunhão, vá. Apareça. Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo excluído, mas ninguém nem tem a oportunidade de ver, porque você chega e vai embora muito rápido. E eu acho que esse, talvez, quando a gente fala sobre associação, é o grande equilíbrio. Eu tenho que saber com quem me associar, eu tenho que discernir as pessoas certas, mas eu também não posso não me associar com ninguém, porque o corpo é sobre interdependência. Mas uma pergunta que eu queria fazer tem a ver conosco. Né? Você estava falando como a gente precisa se associar com pessoas que já chegaram onde a gente gostaria de chegar, pessoas que são inspiradoras, pessoas que podem, de fato, levar a gente para algum lugar. Mas talvez, para essas pessoas, porque elas já estão muito além de onde nós estamos agora, seja difícil nos enxergar. Então, como que a gente pode se mostrar alguém interessante? Tiago falou sobre se preparar, mas de forma prática, o que eu posso fazer? Porque talvez essas pessoas estejam com o mesmo pensamento, tipo, eu quero me associar com alguém que pode me levar além. E aí ela está tão focada nesse processo, né, de continuar crescendo de glória em glória, que é difícil ela identificar outras pessoas que são potenciais. Então, como eu posso mostrar para a minha liderança ou para outras pessoas que estão à minha frente que eu tenho um potencial que vale a pena investir em mim? Porque eu acho que tem algo da nossa parte que também precisa ser mostrado, né? Então, como que eu posso fazer isso? Então, primeira coisa, é sendo leal e servindo muito bem ao Senhor, assim, fazendo de todo o coração. Naquilo que vier à nossa mão, a gente fazer de coração. Porque, assim, às vezes as pessoas querem chegar lá no topo, mas não querem seguir o processo até chegar lá. Né? Verdade. Então, assim, ninguém começa pregando, ninguém começa pastoreando, ninguém começa fluindo nos dons, assim, ó, de forma... Não, você começa ali, ó, servindo nas pequenas coisas. Aquilo que te foi confiado, aquilo que vier à sua mão, faz de todo o seu coração. E Deus, que é aquele que recompensa, vai te recompensar. Porque às vezes a gente quer ser visto pelos homens, mas a gente tem que ser visto por Deus. A gente tem que agradar o Senhor. E aí sim Ele vai confiar coisas grandes a nós. Assim como aquela parábola dos talentos, né? Ele deu 5, né? Foi dando. Para quem que Ele confiou mais? Para quem não enterrou. Para quem pegou aquilo que Ele deu e multiplicou. Então, se a gente multiplicar aquilo que nos é confiado, não tem como um líder não nos ver. Não tem como, porque Deus vai falar com ele. Porque ele é um homem de Deus que está ali
a todo momento assim, ó, ligadinho com o Espírito Santo. Então, ele falou assim, opa, nossa, pedi para ela limpar aquela cadeira ali, ela limpou, meu Deus, tá brilhando a cadeira. Foi fiel naquilo ali. Então, vou colocar ela para fazer uma outra função. Coisas, né? Foi fiel, opa. Então, assim, não tem como, dá certo. E às É vezes... só a gente, desculpa, só finalizando aqui, é só a gente, assim, acreditar e, assim, confiar no Senhor, que a palavra funciona, ela vai funcionar para a nossa vida. Verdade. E às vezes a gente acha que eu só vou ser visto se eu fizer algo grande, se eu fizer algo que impressione. Exatamente. Mas nas pequenas coisas você acha que não, mas tem gente olhando, Isso. tem gente prestando atenção. Porque só de você impressionar alguém em coisas que elas não esperam... Ah, a senhora deu a sua ideia da cadeira. Ninguém espera que você deixe a cadeira brilhando. Mas se você deixar brilhando, a pessoa... Puxa, É verdade. ela deixou Ele a é cadeira diferenciado, brilhando. Ele é verdade. diferenciado. E nessas pequenas coisas, as grandes oportunidades vão aparecendo. Porque você vai mostrando essa confiança e lealdade, né? E a outra coisa, só acrescentando, é que traz responsabilidade pra gente. Porque É. às vezes a gente coloca a responsabilidade do líder, tipo, eu não tenho nenhum espaço porque o pastor tem preferência por não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eita, Mas é na muito verdade é a sua infidelidade no processo, Isso nas aí. pequenas coisas que não permitem que você alcance lugares maiores. Isso aí. Ou então a sua precipitação. Uma vez estava ouvindo um pastor falando, ele disse assim, como que eu termino bem? Não tendo pressa de terminar bem. Respeite o processo. Seja excelente em cada etapa. E Deus te promove. Porque esse é o ponto-chave, né? Deus nos promove, porque Ele vai honrar a nossa fidelidade. A fidelidade no serviço, a fidelidade a Deus. Não é sobre querer aparecer, né? exatamente. Que o pastor me Exatamente. veja para que ele possa me exaltar. E tem muito isso. Eu trabalho com jovens também, e todos os dias sem comentários. Tiago, eu queria começar a pregar o evangelho, mas o pastor não olha para mim. Pensa. O pastor não... Cara, como é que tu quer pular etapas, né? Como a senhora disse. Exatamente, isso que você falou é muito importante, porque assim, a nossa geração é geração para ontem. Verdade. Eles não querem seguir os processos, por quê? Porque a criação deles muitas vezes não favoreceu nesse sentido. Então assim, muitos têm tudo na mão e tudo muito rápido. E aí quando chega na igreja, vê que não é tão rápido assim, eles se frustram. Mas não deveria ser assim, né? Porque o Senhor promove. E assim, eu lembro que tem um livro que fala de um exemplo de um pastor que eu esqueci o nome agora, mas enfim, vocês vão lembrar, alguém vai lembrar aí. Ele foi numa igreja e aí o banheiro da igreja estava extremamente limpo, perfeitamente limpo, 100%. Aí ele falou assim, quem limpou esse banheiro? Aí alguém falou, quem limpou esse banheiro? Ele falou assim, ele vai ser o próximo pastor da igreja. Uau. Entende? Então, assim, a gente não precisa ter pressa. A gente precisa estar pronto. Eliseu e Elias. Quanto tempo Eliseu serviu Elias? 20 anos. Verdade. A gente estaria pronto a esperar 20 anos para chegar no topo daquilo que a gente entende que é o topo do ministério? Será que a gente estaria disposto? Então, assim, a gente precisa realmente esperar o tempo para a gente estar pronto no momento certo. Porque você não estar pronto no momento que você deveria, ou você não vai receber, ou você imagina você num púlpito não estando pronto. Verdade. Olha a vergonha que você vai passar diante de pessoas, né? Verdade. Ou você não vai se manter naquele lugar, se você não estiver pronto. Verdade. E a pergunta que eu tenho para fazer agora é em relação a... A gente falou sobre a excelência que a gente tem que ter para haver a promoção de Deus, né? Mas digamos que fiz novas associações na igreja, são pessoas que não são imorais, que não são idólatras, não são alcoólatras. São pessoas que realmente estão buscando a caminhada com Deus, mas muitas vezes são imaturas. E aí você vai vendo, você vai crescendo na jornada com Cristo e você vai ver que o seu ciclo, o seu novo ciclo de amizades ou até o ciclo de serviço que você está na igreja servindo, não está crescendo na mesma proporção que você está, ou não está avançando, ou não está buscando esse avanço. Como manter a amizade, a associação dentro do corpo de Cristo, sabendo que eles ainda são irmãos na fé, sabendo que eles ainda estão comigo, sabe que eles não são falsos na fé, mas que eles não querem crescer ou não crescem. Tem como manter a associação com essas pessoas? Ou vou ter que me afastar? Ou como é que eu posso lidar com esse tipo de situação? Bom, nesse caso, eu contaria muito com a ajuda do Espírito Santo. Porque, assim, o Espírito Santo nos guia toda a verdade. Ele nos guia em tudo, né? Nos mínimos detalhes, no dia a dia. Então, ele também vai te direcionar e vai te falar dentro de você, filho, não é mais tempo de você estar com essa pessoa. Se essa pessoa não quer avançar e você está avançando, ela vai te puxar para trás. Verdade. Então, assim,
sutilmente, vai para um outro lado, vai para quem quer mais, para quem quer avançar com você, para quem está com a mesma visão. Né? É importante a gente se associar com pessoas que têm a mesma visão que a gente. Porque você imagina, a gente com duas visões. Uma visão, a pessoa não quer avançar. Outra, a pessoa quer avançar. Tem como você ficar... Não tem como você estar associado com pessoas assim, que não querem avançar ou não querem a mesma visão. Então, isso vai nos puxar para trás. Né? Como o elevador, que eu dei o exemplo no início, né? Vai puxar para baixo. Se ela não está te puxando para cima, para baixo ela vai te puxar. Verdade. Entende? E tem o negócio de... Não é sobre rejeitar a pessoa, nem Isso, nada que... isso. Também entra nesse, né? Isso. Você não rejeita, não, ainda é um irmão em Cristo, um irmão da fé, Isso. mas não pode ser parte do círculo interno. Não pode Exatamente. fazer parte de quem realmente te influencia, né? Isso E, o aí. povo, e as pessoas geralmente acham que o pastor é inalcançável, que os líderes são muito perfeitos para eu poder me aproximar, mas às vezes eles querem pessoas que se aproximem, que sejam leais, que Exatamente. queiram crescer, eles Isso. gostam de investir. Sim. Porque faz parte da jornada com Deus você investir em pessoas. É você ter relacionamentos em 3 dimensões, né? Aqueles que são maiores que você, para você ser puxado. Isso. Aqueles que estão no mesmo nível, para você compartilhar a experiência. E aqueles que Exatamente. estão abaixo, para você poder ajudar. Então, acho que isso é muito, muito legal, né? Você buscar esse tipo de associação dentro da igreja. Isso mesmo. A pergunta que eu quero fazer agora é sobre, acho que o tempo de associações, porque isso é, 2 Coríntios 5, na versão da mensagem, diz que Deus coloca um pouco do céu no nosso coração para que a gente nunca deseje menos que o céu. Então, naturalmente, a gente tem o desejo de eternizar coisas, né? Então, é best friends forever, é tudo para sempre. Nós somos muito intensos nessa coisa de eu quero tudo para sempre. Com as associações é assim, então se Deus me associa com uma pessoa, é para sempre. E caso não seja para sempre, eu corro risco se eu não deixá-la ir no tempo que ela deveria. Então, é assim, foi Deus que nos uniu. Então, porque marido e mulher mas com amizade. É para sempre. Isso aí. É como eu disse, nem tudo é para sempre, né? Mas eu percebo assim que tem associações que realmente Deus nos liga para um propósito mesmo. Verdade. Por exemplo, associação com um pastor, Sim. com um cônjuge, para sempre. Com um pastor, eu acredito que a palavra fala assim, plantados na casa do Senhor, vocês florescerão. Salmos 37 Sim, fala isso, sim. 15. Então, assim, é plantado ali que você vai florescer. Sim. Se você a todo momento, por exemplo, se dissocia de um pastor, cada momento está numa igreja, Sim. cada momento está num lugar. Como que você vai florescer no propósito Sim. que Deus tem para você? Não tem como. Sim. E às vezes as pessoas não querem estar perto de pessoas porque não querem se submeter. Verdade. Porque não querem se submeter ao processo para o crescimento, para avançar. Tem pessoas que não querem ficar do mesmo jeito. E aí, por isso, elas pensam que, elas acham que, não, o meu tempo ali acabou. Tem muita gente que está mudando de igreja, queridos, porque assim, acha que o tempo acabou. Mas, na verdade, o tempo não acabou. Ela não quer se submeter ao treinamento. Então, isso é muito importante da gente ter esse cuidado, E né? eu acho que uma outra coisa é essa compreensão de que a associação é algo que nasce no espírito. Sim. Porque às vezes você vai dizer assim, mas eu tenho um chamado para as nações, eu nem estou mais na igreja. Mas você não precisa se desvincular Sim. daqueles, dos seus pais da fé, Isso. daqueles que te ergueram. Isso. Porque não tem a ver com o espaço geográfico em si. Exatamente. Né? E ela também, eu acho que honrar a associação é honrar a história com o outro. Né? É você ter essa fidelidade de continuar sendo leal, mesmo quando eles não estão fisicamente presentes. Pastor Wellington, a gente tem Isso podcast aqui, né? Falou sobre lealdade, eu acho que também tem um pouco a ver com isso. Porque às vezes a gente torna coisas temporárias porque a gente acha que tem a ver com o espaço, com o momento que a gente está vivendo exatamente agora. Mas uma outra aí. coisa também que pastor Edilson de Lira até fala sobre isso, é desenvolver o dom do adeus, né? Então, tem gente que vai com a gente até o final. Isso. Tem pessoas que ficam no Nem meio do todos, caminho. como E ele não, fala. exatamente. E se você vai ver, né, Paulo está falando ali lá das associações, acho que já em 2 Timóteo, na última carta. E ele vai falar das pessoas que continuaram com ele, pessoas que o deixaram e pessoas que ele mandou embora, mas que ele se arrependeu de ter mandado, como Sim, Marcos. sim. Então, acho que a gente precisa ter esse feeling. Débora falou sobre isso, a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Então, tem pessoas que vão com a gente até o final e a gente precisa investir nisso. Né? Investir em se manter conectado, mesmo quando não fisicamente presente. E tem pessoas que a gente precisa deixar ir. E tá tudo bem que elas vão, não é porque você está com raiva de ninguém, nada. É porque é o fluxo do propósito de Deus para sua vida. Eu gosto de falar que existem pessoas que são para eternidade, mas existem pessoas que às vezes entram na sua vida para um tempo. Exatamente. Você precisa de uma associação, às vezes até uma associação ruim, não no sentido de ela te puxar para baixo, mas de que, quem sabe, te machuque. Eu não falo que Deus faz isso, mas às vezes Deus usa isso para te fazer crescer. Então, as associações, elas são necessárias para todo o nosso crescimento. O que depende é aonde a nossa fé está firmada, aonde a nossa associação principal está forjada. É na pessoa
ou em Cristo. Às vezes a gente fica tão preso a amizades porque a gente acha que se a amizade acabar, acabou a vida. Eu preciso dessa amizade para ser quem eu sou, dependo dessa pessoa. Cara, você tem que depender de Cristo Jesus, né? E eu creio, essa pergunta é muito interessante, que é, às vezes eu tenho que me associar também a pessoas que não são as pessoas que eu gosto, mas são as pessoas necessárias para o meu crescimento. Eu queria perguntar isso para ti. Muito legal. Como eu me associo a pessoas que eu não gosto, e gerando o fruto do Espírito para algumas áreas, mas sabendo que aquelas pessoas vão me fazer crescer? Como é que eu posso gerir esse relacionamento? Muito legal. A palavra fala também que, assim como o ferro afia o ferro, o amigo outro amigo. E nós somos tendenciosos a gostar de estar com pessoas que são parecidas com a gente. Você pode observar, mulher. A mulher vai super alegre. Vou me associar com aquela que é super extrovertida também. Quietinha. Poxa, por que ela é tão quietinha? A gente, não, deixa ela lá, né? Talvez é para ela ficar com a outra que tá mais quietinha. Aí, às vezes, a pessoa tem um chamado profético. Nossa, vou me associar com aquela profeta. Que, nossa, a gente vai crescer muito junto, a gente tem muitas coisas em comuns. A gente tem essa tendência, né? Só que, como que a gente vai crescer com uma pessoa que tem as mesmas qualidades que a gente e os mesmos defeitos? Eita. Não tem como crescer dessa forma, né? Por isso que, assim como um amigo, se um amigo não te afia, não te confronta, não te corrige, ele não é seu amigo. Verdade. Porque o amigo é assim como o ferro com ferro, ele afia. Então, e quando você afia um ferro, tem uns atritozinhos ali, ó. Então, pode existir atrito sim na amizade, mas para quê? Para crescimento. Então, a gente não pode buscar pessoas somente que são parecidas com a gente. A palavra fala, né, em Efésios, que os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, eles visam o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, assim, cada dom ministerial também é para o aperfeiçoamento. Se só precisasse de um, né? Deus teria colocado um. Não, mas a multiforme sabedoria de Deus, né? O corpo de Cristo, cada um tem uma qualidade, cada um tem uma função para que a gente possa crescer. Então, por isso é bom a gente se associar com pessoas que são diferentes da gente, para que naquela área que a gente ainda não cresceu, ela possa nos puxar, possa nos ajustar, nos ajudar. E se ela não está nos ajustando ou nos fazendo crescer, será que é uma boa associação? Talvez não. Que só quer alisar, passar a mão na sua cabeça. Entende? Porque às Então, vezes tem a que ter gente esse acha cuidado. que boa associação é um validador de vontade, né? Exatamente. É o contrário. Uma vez eu ouvi Samia falando que às vezes o que você precisa está na embalagem que você não quer. E a gente precisa, né? Exatamente. Estar sensível Muito para bom. conseguir identificar essas coisas. E a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast. A associação é um tema muito amplo. Depois a gente vai ter algumas indicações de livros para vocês. Mas eu queria concluir, né, falando sobre isso. Quando a gente conversou sobre lealdade, a gente vai deixar no link aqui na descrição do vídeo nosso podcast sobre lealdade, que foi com o marido da Débora. A gente conversou muito sobre, né, a lealdade ser em relação a alguém, né, e é uma atitude de coração em relação a pessoas, né? Ela é destinada a pessoas, de uma pessoa para outra pessoa. E quando a gente fala sobre associações, eu acho que talvez a minha pergunta seja sobre isso, né? Eu falei que algumas associações não são para sempre, mas como que a gente pode romper isso à luz da palavra? Às vezes é dentro do ambiente da igreja, porque a gente, de fato, vai para um outro lugar e talvez você se desassocie da sua liderança direta, assim. Mas como que a gente pode fazer isso à luz da palavra, respeitando, como Paulo fez, né? Pessoas se afastaram dele. Teve gente que Marcos é um exemplo, ele se arrependeu de ter mandado Marcos embora, ele reconhece o equívoco dele. Mas como que a gente pode romper associações, né, sem que a gente viole a palavra e a lógica do amor, né? Eu amo você, mas eu conheço gente que chegou para mim assim, né, dizendo, eu cheguei para fulaninho e disse, Deus falou comigo e não é mais tempo de eu estar associado com você. Eu disse, cara, tu falou assim. Aí a pessoa se sentiu amada. Tu chegou e disse, Deus falou, não, você não é mais uma boa associação. Como assim? Eu disse, porque eu acho que a gente pode ser sábio, né? Então, como que a gente pode ser sábio, né, para seguir a direção de Deus e se desassociar, mas sempre à luz da palavra, sem ferir o outro? Sim. Eu acho que pode ser algo muito sutil mesmo, sabe? Aos poucos você que convivia mais com aquela pessoa, aos poucos você vai mudando de lugares, mudando de ambientes. Não assim, chegar para ela e falar, não quero mais saber de você, não te amo mais. Não, até porque você precisa continuar amando. E a gente tem que ter o cuidado de não deixar de associar com alguém por algum atrito que houve. Isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas no corpo de Cristo estão feridas e rompendo relações e associações por isso. Tem pessoas que por inveja, porque vê aquela pessoa não... Nossa, eu até comecei a andar com ela, mas
fica com inveja porque ela está crescendo e a outra não está. Forte. Então, não, essas pessoas que estão crescendo estão ali para que você realmente esteja junto com elas, crescendo com elas. Né? Não tem ninguém maior no corpo de Cristo, né? Maior que serve. Então, assim, um está ajudando o outro. E nós temos que ter esse cuidado para não romper associações que lá na frente seriam pessoas que nos levariam lá para cima. Verdade. E muito isso acontece. Por quê? Por causa de rixa, por causa de ciúme, de inveja, de contenda. Né? Não saindo da sua pergunta, Sim, mas só aproveitando. Complementa. Né? Isso, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Verdade. De não sair de associações que Deus nunca mandou a gente sair delas. Que às vezes foi Deus que falou, nada. É dar ofendido. Exatamente, é a ofensa. Então, a gente tem que evitar a armadilha da ofensa, né? Tem até um livro que fala sobre isso. Porque atrito vai ter, gente. Normal, nós somos... Ninguém é perfeito aqui. Eu tenho erros, né? Vocês têm erros. Agora, e quando a gente errar? Como que nós vamos reagir uns com os outros? Exatamente. Com o amor do tipo de Deus, que vai perdoar, que vai... Nossa, ela está crescendo, né, nessa área, eu vou ajudar ela, vou puxar ela, ou a gente vai abandonar aquela pessoa? Verdade. Entende? Então, nós temos que ter esse zelo. E se realmente não foi por isso, né, não foi por ofensa, foi por uma direção mesmo do Espírito, né, aí sim, vai sutilmente, as pessoas vão entendendo que para aquele momento, né, ela está com uma visão diferente. Se ela vier perguntar para a pessoa, e se a pessoa perguntar, não, a gente estou com uma visão agora, né, de focar mais nessa área e tal, você está com a visão de focar nessa, então não tem nada pessoal. Se a pessoa vier você, Ainda não te tem nada ama, né? pessoal, te amo, quero o seu crescimento, tudo, mas para um momento, né, a visão mudou. Existe uma cooperação, né? Ninguém precisa ser rude. Exatamente. aí, É entender que isso você está aí. tratando com pessoas, né? Exatamente. Você não está tratando com máquinas. Tipo, você pode descartar uma pessoa, se afastar só porque ela não é mais aquilo que você espera. Cara, você ainda está aí. lidando com pessoas. Ela ainda está crescendo, principalmente se for um irmão na fé. Ele pode ser imaturo, mas ele está crescendo, então eu não posso desprezar. Porque quem sabe lá na frente eu posso precisar dele. Exatamente. Pode até não ser para agora, porque tem até isso, né? As amizades que você se afasta agora, mas quem sabe no futuro ela pode se aproximar de novo. Eu creio muito nisso. E para a gente realmente levar à conclusão, a senhora falou muito sobre a evite a armadilha da ofensa. Eu creio que uma maior blindagem para a gente ter quando a gente percebe um relacionamento atrito ou algo assim, é a humildade e a Exatamente. misericórdia. Isso. Quando você tem um coração humilde, não de se humilhar perante uma pessoa, mas de se humilhar perante Deus e falar, Deus, eu entendo que eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas. Ele errou comigo, mas pode ser eu o próximo a errar. Quando você anda nessa humildade, nessa misericórdia com a pessoa, você abre espaço para que o amor flua muito mais tranquilamente. Flua de um lado para o outro e você entenda, cara, isso foi um erro, um atrito que acaba a amizade, feriu princípios e valores, ou é algo para a gente superar e crescer juntos? Ou é algo para a gente avançar? Isso serve também para relacionamento, né? Que você tem um relacionamento, teve um atrito, muita gente acaba o relacionamento porque ficou ofendido com o marido, ficou ofendido com a esposa, achando que isso é motivo suficiente para terminar. Mas não, isso é motivo para crescer. Exatamente. E para a gente realmente poder concluir, porque a gente, infelizmente, temos um tempo limitado, Bom, tá com você. eu quero mostrar para vocês algumas recomendações de leitura. O primeiro é Construídos para Durar, de Kenneth W. Reagan. A gente tem tudo isso aqui disponível no nosso Verbo Shop. E o outro é Relacionamentos Importam, Lições de Paulo e das Pessoas que Impactaram Sua Vida, de Tony Cook. E o Evite a Armadilha da Ofensa, que é de Kenneth Reagan, também tem no Verbo Shop, para você ser muito abençoado por isso. Então, a gente está muito feliz com essa conversa. E você não só buscar ouvir esse tipo de conteúdo, mas também buscar se aprofundar em outras passagens, né? É muito importante. E viver isso. Sempre que eu penso sobre associações, eu lembro muito de Jonatas e Davi. Porque uma coisa que Mísia fala é que as chaves que abrem as próximas portas para o nosso destino profético estão na mão de pessoas. Então, eu creio que Deus, ele nos provê com pessoas que são para nós, como Jonatas foi para Davi. Se a gente considera a história dele, naturalmente Jonatas era a pessoa que teria direito ao reinado, mas Jonatas, ele vai se despir daquilo que é dele para que Davi seja estabelecido no propósito. Então, escolha bem as suas amizades, porque Deus tem pessoas para você que são exatamente dessa forma, mas também se dispõe a ser o Jonatas da história. Se dispõe a ser a associação que vai promover, que vai, né, se despir até do que talvez possa ser naturalmente direito seu, para que o outro avance. Essa é a lógica de interdependência do corpo. Isso é porque a gente não se isola, né, porque nós precisamos daquilo que os outros carregam. Uma coisa que o pastor Humberto fala muito com a gente aqui, a gente vai sofrer as consequências de se associar com as pessoas erradas, mas a gente também vai desfrutar dos benefícios, né, de se associar com as pessoas certas. Então, escolha bem suas amizades. Ame a todos, mas você não precisa caminhar com todos. A gente pode amar de longe. Verdade.
É algo interessante para você conhecer as pessoas com quem você pode andar e conhecer o caráter de Deus. Quando você conhece mais a Deus, você conhece que tipo de característica você busca nas pessoas, os frutos, né, que você busca. E você pode aprender muito mais sobre o caráter de Deus no Rema, que é a escola bíblica que está com as matrículas abertas. Provavelmente está no último momento ali de matrículas abertas, mas procura saber mais sobre a escola, tem o link aqui embaixo para você conhecer essa escola bíblica muito poderosa. E a gente também está com o lançamento da plataforma Meu Pastor, onde você vai aprender muito sobre diversos conteúdos, como ler o livro de João, como orar, como ser leal, e eu creio que vai abençoar muito sua vida. E chegando ao final desse episódio do nosso podcast, eu pergunto, a senhora tem alguma coisa a falar para o público? O que está no seu coração? Eu creio que, né, a gente falando sobre a associação, tem um texto que fala, né, que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, essa é a melhor associação que a gente pode ter, né, com Jesus. Talvez alguém aqui ainda nunca recebeu, né, nunca confessou Jesus como seu Senhor. Então, assim, busca Ele, sabe? Considera também a presença do Espírito Santo. Anda na presença dEle e seja perfeito. Porque quando a gente considera a presença do Espírito Santo em nós, que é a melhor associação, ele vai guiar os nossos caminhos vão ser bem-sucedidos, né? Ele vai nos guiar para o nosso futuro, e nosso futuro vai ser de sucesso. Então, considera sempre a presença do Espírito Santo. Primeiro se associe com ele, e aí depois você vai conseguir ser uma boa associação para as outras pessoas. Chaves preciosas. E muito obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado. A gente foi muito abençoado, eu fui tremendamente abençoado. E eu creio que a galera de casa também. Sim. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos próximos episódios. Tchau, tchau.